Amém? Amém, queridos? Boa noite a todos. Paz seja convosco. Nós adoramos o Senhor, nós nos alegramos nele, nós já louvamos, nós adoramos com as nossas ofertas, os nossos dízimos, e agora é o momento em que Ele quer falar conosco, através da sua santa palavra, amém? Quantos amam a palavra de Deus? Amém, eu também amo a palavra de Deus, por isso eu quero convidar você a abrir tua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 14, no versículo 22, Mateus, capítulo 14, dos versos 22 ao 33, glória a Deus. Talvez você vai perguntar assim, ué, mas não foi isso que pregou domingo? Não, domingo o pastor pregou Marcos capítulo 14, e na quarta-feira passada o pastor, no final da mensagem, ele também leu esse Mateus 14, então tem Deus no negócio, é Deus querendo falar conosco, amém? Mateus capítulo 14, versículo 22, os que acharam digam amém, os que não acharam digam assim, espera um pouquinho, e eu espero. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Essa passagem de Mateus, capítulo 14, ela é muito conhecida de todos nós. Eu acredito que todos vocês que estão aqui, os irmãos, as pessoas que estão em casa, em algum momento já ouviram falar sobre essa passagem, sobre Jesus andando sobre as águas. Eu me atrevo a dizer que até mesmo os ateus conhecem essa passagem. Eles podem não acreditar, mas eles conhecem, porque foi algo maravilhoso, algo extraordinário que aconteceu. E não é todo dia que você vê falar que alguém andou sobre as águas. E talvez você pode me dizer assim, mas Michael, mas Jesus era Deus, era fácil. E aí eu respondo para você com uma pergunta: mas e Pedro? Pedro era homem, tanto assim como nós somos, falho, explosivo, ligado no 220. E Pedro também andou sobre as águas. Isso torna esse milagre ainda mais extraordinário. Isso torna esse milagre ainda mais espetacular. Por isso que até hoje todos nós ouvimos falar desse milagre. Amém? Mas antes de eu falar de milagre, porque nesse capítulo 14 todo de Mateus, ele fala de vários milagres. Mas antes de eu falar de milagre, eu quero falar sobre a tempestade. Porque foi através dessa tempestade que nasceu o milagre. Por isso eu escolhi como tema para essa mensagem as lições da tempestade. Você pode olhar para a pessoa mais cheirosa que está do teu lado e dizer isso? As lições da tempestade.
Diga assim para ela: hoje nós vamos aprender sobre as lições da tempestade. Glória a Deus. As lições da tempestade. A primeira lição que a tempestade nos ensina é que elas não vêm para nos matar, mas vêm para nos forjar, vêm para nos preparar. Eu fui buscar o significado da palavra tempestade, e no dicionário Aurélio diz que a tempestade significa uma agitação atmosférica violenta. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, são as nossas lutas, são as nossas tribulações e as nossas provações, que também são agitadas, sim ou não? Que também são violentas, sim ou não? Mas entenda, independente de qualquer coisa, que as tempestades, as tribulações, as provações, elas não vêm para te matar, mas ela vem para te provar, ela vem para te forjar, ela vem para te preparar para algo maior. Deus nunca vai permitir, Deus nunca vai te pôr em um lugar maior, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida financeira, seja na tua vida, no teu emprego, seja onde for, seja no teu ministério. Deus nunca vai te dar algo maior, se você não estiver preparado. É como um piloto de avião, que um dia decide, alguém que decide um dia pilotar, e vai lá tirar o brevet. Ele não começa já de cara pilotando um Learjet, pastor Rick. Não começa logo de cara um Airbus, não. Ele vai começar num teco-teco. Vai começar jogando veneno, né, em cima da plantação, fazendo algumas imagens na cidade, mas nunca vai começar direto num Boeing. Ele precisa, para isso, estar preparado. E é isso que Deus está fazendo comigo e com você. Deus está nos preparando. Quer uma base bíblica para isso? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Diz assim: bendito seja o Deus, o Senhor e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola para preparar-nos a consolar a outros que estejam um dia passando na mesma provação que nós e que foram consolados da mesma forma que nós somos consolados. Ou seja, tudo que você está passando agora e que você não está entendendo, simplesmente é um treinamento, é um preparo de Deus para a tua vida, para que amanhã você possa ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação e que vai pedir a tua ajuda. Talvez se você não se preparar, talvez se você não aprender, amanhã quando alguém precisar de você, você não vai saber o que responder, você não vai saber que conselho dar, você não vai saber como ajudar, porque você não passou por aquilo ali. Por isso Deus está permitindo certas coisas na sua vida, embora você não entenda, embora seja doloroso, embora nesse momento é cruel, mas glorifique ao Senhor até por isso, porque as tempestades, ela não vai nos matar. A tempestade, ela vai nos preparar para algo maior. Amém? Eu vou dar um exemplo para você, muito conhecido, José. José foi governador do Egito, amém? Só que antes dele ser governador, ele teve que ser preparado. E como? Foi traído pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo, foi prisioneiro. Na prisão foi esquecido, ajudou 2 homens, o copeiro e o padeiro, mas depois eles se esqueceram dele. Tudo isso aconteceu na vida de José, e tudo isso só foi permissão para que ele se preparasse para algo maior. Por isso que depois ele se tornou governador, mas antes do milagre veio a tempestade na vida de José. Outro homem que também passou por isso, Moisés. Moisés foi o libertador do povo de Israel, mas antes de ser libertador do povo de Israel, Vandim, Moisés foi escravo nas mãos de Faraó. Ele viveu de perto a humilhação, ele viveu de perto a perseguição. Ele estava sendo preparado. Davi foi rei, Davi um homem segundo o coração de Deus, mas antes disso, Davi estava lá no pasto cuidando de ovelhas.
Antes disso, Davi estava enfrentando o leão, Davi estava enfrentando o urso, Davi estava sendo perseguido por Saul. Veja bem, queridos, todo mundo antes de chegar em algum lugar mais alto, primeiro passa por uma tempestade. É necessário nós sermos provados para sermos aprovados. Então, meu irmão, eu no teu lugar não reclamaria, eu não murmuraria, eu daria glória a Deus e dizia: Senhor, como o pastor pregou no domingo, se for possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, antes a sua. Mas então, Maicon, o que eu faço enquanto isso? O que eu faço, Felipe, enquanto não chega esse momento? Meu irmão, posso te falar uma coisa? O meu trabalho e o teu trabalho é descansar no Senhor. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga isso: o teu trabalho é descansar no Senhor. Descansa nele. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez, bem forte. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu louvarei, voarei e louvarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. O teu trabalho é descansar no Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. As tempestades não vêm para nos matar. Aleluia, para nos preparar. Segunda lição que eu aprendo com a tempestade: a tempestade precede o milagre. Nunca vai ter milagre sem antes ter a tempestade. Então, se você está passando pela tempestade, comece a agradecer, porque é um sinal que está chegando o milagre na sua vida. Ela sempre vai preceder. Foi assim com Davi. Qual que era a tempestade de Davi? Era um gigante chamado Golias. Meu irmão, preste atenção. Não tem graça, pastora Eliana, se não tiver tempestade. E a tempestade de Davi era Golias. E tinha que ser do tamanho dele? Não, tinha que ser grande, tinha que ser gigante, para que o milagre fosse ainda maior. Já ouviu falar que quanto maior, maior é o tombo? Foi assim que Deus fez. Davi pequenininho, Golias grande, e o milagre de Deus foi maior ainda. Aleluia. Daniel na cova dos leões. Meu irmão, a tempestade de Daniel era os leões. E se não tivesse leão? E se só jogassem ele naquela cova? Não teria graça nenhuma. Mas Deus coloca ele ali junto com aqueles leões ferozes, para mostrar que era Deus. E qual que é o milagre? Meu irmão, o leão virou gatinho. Leão não fez nada para Daniel, porque o Deus da tempestade, o Deus que está acima da tempestade, calou a boca daquele leão, fechou a boca do leão, e operou um milagre na vida de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Qual que era a tempestade deles? A fornalha. Ah, mas só a fornalha? Se fosse só a fornalha, eu acho que ainda ia ter uma explicação. E alguém ia falar assim: ah, mas qualquer homem bem corajoso enfrenta um fogo, às vezes consegue passar. Meu irmão, Nabucodonosor disse assim: mande aquecer 7 vezes mais. Foi permissão de Deus. Porque quanto mais quente estava, quanto mais quente ficava, ainda mais o quarto homem na fornalha começava a agir. Ainda mais o quarto homem que estava na fornalha começava a andar em volta daqueles moços e dizendo: olha, essa tempestade, essa luta não se compara ao que eu farei na sua vida. Aleluia. Todo milagre, ele vem depois de uma tempestade. Então, se você está passando por uma delas, descanse teu coração. Fique em paz, saiba que Deus está encaminhando o milagre. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. A terceira lição, ela está no versículo 12 e 13.
os discípulos de Jesus, eles chegam até ele e vêm trazer uma má notícia, uma péssima notícia. Eles vêm informar que João Batista, seu primo, havia sido assassinado. E de uma forma muito cruel, arrancaram-lhe a cabeça. Por quê? Porque João Batista falou a verdade. Escute, você que está aqui nessa noite, você que está em casa, falar a verdade, muitas vezes te custará a cabeça. Nem sempre será no sentido físico, mas será talvez as pessoas se afastando de você, as pessoas te ignorando, as pessoas que um dia andavam com você, agora falando mal de você, estão pedindo a tua cabeça, porque você falou a verdade. E se for no sentido físico, no sentido literal, meu irmão, posso te dar uma boa notícia? É melhor você chegar no céu sem cabeça por ter falado a verdade, do que chegar kit completo no inferno. Agradeça a Deus. Mas falar a verdade te custará muitas vezes a cabeça. E essa notícia chega até Jesus. Meu irmão, o golpe foi duro. João Batista não era só um conhecido de Jesus. João Batista tinha uma aliança com Jesus, que começou na barriga das suas mães. Quando elas se encontraram, e a Bíblia diz que a criança começou a saltar no ventre. É antiga essa aliança. João Batista depois veio primeiro que Jesus e preparou o caminho para Jesus. Mateus capítulo 3, ele veio anunciar que viria alguém maior do que ele. Logo depois, o próprio João Batista, o mesmo João Batista, se tornou pastor de Jesus, batizando Jesus. Olha a importância que esse homem tinha para Jesus. E o que mais me admira em João Batista, pastor Eliana, ele foi preparar o caminho para Jesus. Ele foi para o deserto. Ele se alimentou de gafanhoto. Ele se vestiu com pele de camelo. Ele, meu irmão, foi zombado. Ele batizou Jesus. E mesmo assim, quando os discípulos de João Batista chegam para ele e dizem assim: o Senhor é maior que Jesus, não é? Ele diz lá em João 3,30: não, convém que ele cresça e eu diminua. Olha o nível, meu irmão, de aliança. Nós estamos precisando ter esse tipo de aliança. Uma aliança que reconhece que Deus chamou outro primeiro do que eu, que não é o meu momento. Ah, mas eu sou melhor do que esse que está na liderança. Mas aprove ao Senhor que esse momento ele estivesse e não você. O teu dia chegará, o teu tempo chegará, mas hoje não é você. Enquanto isso, continue honrando a tua liderança. Independente se você sabe mais, independente se você é mais velho, se você é mais velha, independente de qualquer coisa. Lembre-se, João Batista preparou o caminho para Jesus, batizou Jesus e nem por isso se achou maior do que Jesus. Disse: convém que ele cresça e eu diminua. Olha o tamanho dessa aliança, do relacionamento. E agora esse homem, tão querido por Jesus, é assassinado de uma forma brutal, arrancado da cabeça. Os discípulos chegam e vão dar a notícia para Jesus. Então também chega na vida de Jesus, Felipe, uma tempestade. Aqui nós podemos traduzir como uma notícia ruim. E deixa eu te falar sobre mais uma lição, a terceira lição. As tempestades chegam para todos. Não é só para um, não é só para outro. Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, diz que tudo aquilo que sucede ao ímpio, também sucede ao não ímpio. Tudo aquilo que sucede ao homem bom, também vai acontecer ao homem não bom. As notícias ruins, as tempestades, elas vão chegar para todos. Se ainda não chegou para você, eu tenho uma notícia para te dar: vai chegar. Todos os dias notícias ruins chegam. Não foi diferente. Jesus também recebeu a sua. O problema não é a gente receber a notícia ruim. O problema não é a tempestade chegar até nós. O problema é o que eu faço com essa notícia ruim. Como eu lido com isso? Jesus tomou duas atitudes: oração, orar e agir. Orar e ação. Jesus se apartou. Ele precisava orar a respeito daquilo. E ele também agiu. Ele retirou os seus discípulos e ele saiu daquele lugar.
Porque muito bem falado também, explicado pelo pastor no domingo, quando alguém está debaixo de ameaça, a pessoa não vai ficar como se nada tivesse acontecendo. Jesus sabia que ele seria o próximo, mas ainda não era a hora. Jesus sabia que assim como mataram João Batista, também iriam matá-lo. Então Jesus faz duas coisas: ele ora e ele age. Isso é oração. Oração é você orar, mas é você agir. Oração, oração. Não dá para ficar só orando sem agir. Não dá para pedir só emprego para Deus se eu não levanto cedo e entrego um currículo. Não dá para eu só querer ser supervisor da empresa que eu trabalho se eu não me preocupo em fazer uma faculdade. Não dá para eu querer ser um engenheiro, não dá para eu querer ter um cargo melhor se eu não procuro uma especialização. Não dá. Deus vai te abrir a porta, mas você tem que agir. E foi isso que Jesus fez. Ele orou e ele agiu. Salmos capítulo 126, muito conhecido por nós, aqui nós cantamos muito esse salmo, nós falamos muito dele, que ele fala que quando o Senhor, ele trouxe do cativeiro, os que estavam, nós estávamos como que sonho, então a nossa boca se encheu de riso, e grandes coisas se diziam, Deus fez grandes coisas por esses, amém? E no versículo 6, diz assim, que aquele que levanta e sai andando e chorando, levando seus molhos, eles colherão, mas eles vão ter que sair andando, não dá para ficar parado. As notícias ruins, elas chegam para todos nós, mas cabe a nós decidir o que vamos fazer com elas. Siga o exemplo de Jesus, ore e haja. Quando você não souber o que fazer, saiba para onde ir, vá para os pés do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Quarta lição: mesmo diante das tempestades, nunca se esqueça do seu chamado. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo diante das tempestades, nunca se esqueça do seu chamado. A palavra diz que Jesus se apartou dali com seus discípulos, mas quando eles chegaram do outro lado, a multidão descobriu que Jesus ia fazer isso, descobriu o plano, pastor Rick, e foi junto, andou por terra e conseguiu chegar primeiro que ele. E a palavra diz que quando Jesus chegou ali, mesmo, meu irmão, de luto, mesmo ali com o coração triste, com a alma angustiada, a palavra diz que ele olhou aquela multidão e teve compaixão por ela e curou os seus enfermos. Sabe o que nós aprendemos com isso? Que o dia mau chega para todos nós. As perdas chegam para nós. De um ano para cá, então, não preciso nem falar nada, né? Quantas pessoas queridas nós perdemos? Quantas pessoas conhecidas? Eu estava conversando com uma cliente minha segunda-feira e ela me disse: há um ano atrás eu achava que esse negócio só ia acontecer lá na China, eu achava que só ia morrer pessoas lá na China, pastora Cleci. E ela disse assim: e hoje já são 5 na minha família. Um ano depois, já perdi 5 familiares. Nós vamos ter perdas, irmãos. Relacionamentos que não dão certo, onde nós colocamos a nossa vida, o nosso coração, é perda. Sonhos, empregos, faculdade, que não deram certo. Perdas. Pessoas queridas que nós perdemos. Mas escute, você terá o seu momento de luto? Sim. Você terá o seu momento de tristeza? Sim. É errado? Não. Salmo 139, versículo 8, Davi diz assim, que se eu colocar minha cama lá no abismo, o Senhor também vai estar lá. Isso quer dizer que vai ter dias que nós vamos colocar nossa cama no abismo. Vai ter dia que a gente não quer falar com ninguém. Vai ter dia que a gente quer ficar na nossa, quer ficar quieto. Tem dia que não está legal. Mas escute, isso não pode ser para sempre.
uma hora você tem que se levantar, uma hora você tem que erguer a cabeça e prosseguir. Por um momento você pode guardar esse luto, por um momento você pode guardar essa tristeza, mas não deixe que isso tome conta da sua vida para o resto da tua vida, porque você tem um chamado, e tem muitas pessoas precisando de você. É isso que estava acontecendo aqui com Jesus. Ele estava de luto, uma perda irreparável, ele estava triste. Mas a Bíblia diz, Claudinho, quando ele para e ele vê aquela multidão, ele sente compaixão por eles e ele cura os seus enfermos. Então não deixe que nada, irmão, nada te paralise para sempre. Se entristeça quando for necessário, chore o que tiver que chorar, mas depois, meu irmão, levanta a cabeça e prossiga, porque tem uma multidão precisando de você. Amém? Glória a Deus. A quinta lição da tempestade: não terceirize as suas responsabilidades. Os discípulos chegaram até Jesus e disseram para ele: mestre, já está ficando tarde, despede a multidão porque eles estão com fome e que eles vão procurar alguma coisa para eles comer, para eles comprarem, porque nós não temos nada. Jesus olha bem nos olhos dos discípulos. Eu acho que ele pensa assim: pastor Eliana, eu não acredito que vocês estão dizendo isso, vocês não entenderam nada. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: eles não têm que ir, dai vocês mesmos a eles de comer. Jesus, em outras palavras, está dizendo: não terceirize aquilo que eu coloquei na tua mão para fazer. Se eu pedir para você, então você faça. Ah, mas nós não temos nada. Vou usar uma frase que nesses 7 anos de plena adoração mais eu ouvi da pastora Eliana: se você não tem muito, dê tudo o que tem. Ah, mas nós não temos nada. Dê o que você tem. O que eu posso dar, pastora Eliana, é toda segunda-feira estar aqui com vocês na intercessão. Amém, então dê. Não importa a quantidade, mas dê. Deus não está dizendo como, Deus não está dizendo quanto, Deus não está dizendo com quem, mas Deus está dizendo quando, e é hoje, é agora. Amém? Glória ao nome de Jesus. Mestre, mas nós não temos nada. Mas eu ouvi dizer que ali tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. O mestre disse: é o suficiente, trago aqui. Jesus então faz o milagre. Aquela tempestade chega. A tempestade era preocupação com a fome, mas Jesus opera um milagre. Lembre-se disso sempre. Sempre antes do milagre vai vir a tempestade, e sempre a tempestade vai anteceder um milagre. Jesus então multiplica os pães, e não é qualquer coisinha que Jesus dá. A Bíblia diz que todos eles se alimentaram, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, Deus nunca vai te dar nada pela metade. Deus sempre vai te abençoar em abundância. Glória a Deus. Sabe por quê, meu irmão, que Jesus faz isso? Não é por mal, não é porque Ele quer impor, não é porque Ele quer mostrar que manda. Jesus faz isso por amor, porque Ele queria que os discípulos participassem do milagre. Jesus muitas vezes pede coisas que você não entende, mas é que para você participe do milagre. João capítulo 11, quando ele vai até o túmulo de Lázaro, que já estava morto, a parte de Jesus era o quê? Era fazer um milagre, que era ressuscitar Lázaro. Mas ele dá uma ordem, ele diz: tirai a pedra, porque ele queria que todos participassem do milagre. Em outras palavras, aquilo que você pode fazer, Jesus não vai colocar a mão. Aquilo que é para você fazer, Jesus não vai arrastar uma palha. Ele faz milagre, mas faça a sua parte. Não terceirize. Deixa para o pastor, deixa para o pastor, deixa para o pastor. Ora por mim? Não, deixa para o pastor. Esse é o telefone do pastor, liga para ele. Não, ora por mim, vem aqui,
Deixa eu orar. Não terceirize aquilo que Deus confiou na tua mão. Amém? Versículo 22, e é a sexta lição. A Bíblia diz que Jesus então despede a multidão, pede para que os discípulos atravessem o mar, e ele sobe ao monte, agora sim, para ter o seu momento sozinho, para orar. E eu não consigo entender de outra forma, a não ser que Jesus lá de cima do monte, ele estava enxergando aquele barco. Porque não seria do nada, eu vou lá socorrer, porque eles estão, não. Jesus estava lá de cima do monte, e ele estava de longe vendo o barco. Ele estava vendo o que estava acontecendo. A sexta lição que eu aprendo é que ele está no controle de tudo. A pandemia não pegou Jesus de surpresa. Nosso Deus não foi surpreendido, irmão. O que é isso? Eu nem sabia disso. Ele não foi pego de surpresa. E ele está no controle de tudo. Ele olha lá de cima, ele vê que eles estão no barco, e que o barco está acontecendo ali, um movimento estranho, uma tempestade, o barco está para tombar, e então ele vai ter com os seus discípulos. Mas olha que interessante, um ponto interessante, os discípulos pegaram o barco e foram, as multidões que ele despediu, todo mundo foi embora, cada um pegou o seu barco, cada um deu um jeito e foi embora, e o que sobrou para Jesus? Nada. Não deixaram um barco sequer para ele. Jesus precisava agora ir lá socorrer os discípulos, Meire, mas ele não tinha um barco. Então o que ele faz? Jesus vai andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque Jesus não tinha um barco, mas ele tinha os pés firmes em Deus. Ele sabia onde ele estava pisando. Eu acho que você tinha que dar um glória melhor. Jesus não tinha um barco, mas ele sabia aonde estava pisando. Os pés estavam firmes no Senhor. Quando Deus chega para Noé e diz para ele dos seus planos, o que vai fazer, a pergunta que eu faço é: ele tinha uma arca? Noé tinha uma arca, sim ou não? Não, Noé não tinha uma arca, mas antes dele ter uma arca, ele tinha um coração voltado a Deus. Ele não tinha arca, mas ele já tinha agradado a Deus. Então não espere ter para começar a fazer. Não espere ter para começar a adorar. Não espere ter para começar a se entregar. Faça o caminho contrário. Comece a se doar, comece a se entregar, comece a adorar. E a arca vem depois. Ah, eu não tenho barco, mas coloca o pé, meu irmão. Ele vai te fazer andar sobre as águas. Glória a Deus. Estou encerrando. Oitava lição da tempestade. No versículo 28. Jesus chega diante deles. Eles ficam atemorizados, eles acham que vão morrer, eles gritam: é um fantasma. Jesus diz: não, sou eu. Pedro, o ousado, Pedro, o 220, então diz: Senhor, se és tu, me faça ir contigo sobre as águas. Que coisa linda, meu irmão. Escute o que eu vou dizer para você. Pedro poderia ter todos os defeitos dele, todos. Um cara bruto, né? Um cara que respondia tudo na lata, um cara que, meu irmão, mas olha isso, meu irmão, tinha 12, apenas um que ousou a dizer: Jesus, se és tu, me faça andar sobre as águas. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você, ousadia. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você, que nós vamos sair do comodismo, saiamos do comodismo para buscar algo sobrenatural. Ele disse: és tu, me faça andar sobre as águas. Ele colocou em prática o quê? A sua fé. E é isso que Deus está pedindo para mim e para você nessa noite: exercite a tua fé. Ah, mas eu não tenho uma fé tão grande, Michael. Então escute isso que eu vou dizer para você.
Se de tudo que eu falar você esquecer, grave isso. Deus não está interessado se você tem uma grande fé, mas se você tem fé num grande Deus. Foi isso que Pedro fez, ele tinha fé num grande Deus. E ele exercitou a fé. 8ª lição: nós só podemos viver o milagre se nós agirmos com fé. Sem fé nós não vamos viver milagre. Porque tem coisas, meu irmão, que Deus faz que ninguém acredita. Sim ou não? Por isso que nós precisamos exercitar a nossa fé. Fazendo as mesmas coisas de antes? Não, fazendo coisas novas. Fazendo coisas extraordinárias. Atitudes radicais geram respostas radicais. Eu tenho que sair desse comodismo. Deus está chacoalhando, meu irmão, nós nessa noite. Nós estamos muito acomodados, nós estamos muito parados. Escute isso, antes de Jesus ir ter com os discípulos sobre as águas, ele deu uma ordem. Ele disse para os discípulos: olha, vai embora, atravessa o mar, enquanto eu vou despedir as multidões. Sabe por que Jesus fez isso? Porque ele entendeu, ele percebeu que a multidão já estava acomodada. Eu já estou perto de Jesus, Ele já está me curando, Ele já está pregando, Ele está salvando, e ainda por cima dá o lanche. Não quero mais nada. E aí o que Jesus faz? Não, nego, sai, vai andando. Sabe o que tem acontecido hoje na igreja? Que eu tenho percebido? Que os pastores, os líderes, eles precisam caminhar, eles precisam ganhar almas, eles precisam fazer coisas novas na igreja, eles precisam responder ao chamado, eles precisam corresponder ao que Deus tem colocado no coração deles. Mas toda vez eles têm que parar, porque aquele mesmo crente que há 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, disse assim: ai, me ajuda porque minha vida não está boa, falou isso no outro ano, e no outro ano, e no outro ano, se acomodou a ficar pedindo esmola. A palavra diz que quando Jesus passou perto de Mateus, na coletoria de impostos, Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que ele só olhou para Mateus, ele disse: segue-me. Mateus levantou e o seguiu. Pronto, acabou. Agora eu estou vendo assim, uma geração de crente que não consegue andar, não consegue sair do lugar. Hoje está bem, daqui 3 meses está mal de novo. Hoje está tudo bem, está resolvido na sua vida, mas daqui 6 meses volta lá no mesmo problema. E aí os pastores que têm que andar, não, tem que parar para ficar cuidando daquele ali que não se decide, que não resolve o que quer da vida. Por isso que Jesus disse para os discípulos: ó, vai andando, deixa que eu despeço eles. E ó, show negada, vamos. Já orei por vocês, já curei, já ministrei a palavra, dei até o lanche. Agora vai ganhar discípulo. 2 características do chamado de Jesus. A primeira: vinde a mim os cansados, os oprimidos, os cansados, e eu tenho paz para vocês. Tome o meu fardo que é leve. Esse é o primeiro momento, meu irmão. Mas depois, lá na frente, Jesus está dizendo assim: se alguém quer me seguir, tem que negar a si mesmo, tem que carregar a sua cruz. Meu irmão, é assim, 2 características. Essa multidão estava ali só no vinde a mim, e Jesus está dizendo: vai, nego, está na hora do vinde após mim. Eu já te ajudei, agora ganhe almas. Para de dar trabalho, vá procurar uma ocupação. Quem não trabalha, dá trabalho. Vai procurar o que fazer, vai limpar a igreja, vai cuidar das plantas. Tem o louvor, tem a dança, tem escolinha. Meu irmão, se ocupe, mas não fica dando trabalho, porque senão Jesus também vai ter que despedir você. Falar: vai. Não está nem aqui, eu não ia falar isso, mas amém. 9ª lição, eu prometo que estou acabando. A fé requer foco. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, ele não afundou. Pedro afundou no momento em que ele tirou os olhos de Jesus. A fé requer, Meire, foco. Foque em Jesus. Foque nas coisas que vêm do alto.
Foque com o coração. E para encerrar, a 10ª lição da tempestade, no versículo 33. Essa eu quero ler. No versículo 33 diz assim: e os que estavam no barco o adorando, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Os que estavam no barco fizeram o quê? O adoraram. De novo, os que estavam no barco fizeram o quê? Mais forte, igreja. Os que estavam no barco fizeram o quê? Adoraram. Escute isso. A adoração é o melhor antídoto para a ansiedade. A adoração é o melhor remédio para a ansiedade. Se você observar no versículo 26, eles estavam desesperados, estavam dizendo: nós vamos morrer. Mas agora, quando eles olham para Jesus com o coração, quando eles focam, quando eles colocam fé, quando eles começam a adorar Jesus, o que acontece? Eles estão dizendo: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Que nessa noite o Senhor restaure o princípio de adoração no teu coração. Porque a partir do momento que você começar a adorar o Senhor, pôr a tua fé em prática, não perder o foco, você vai enxergar que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. E que não importa a tempestade, não importa o tamanho da tempestade que você está passando, mas você entende que ela só está acontecendo porque você vai viver um milagre. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Nós precisamos adorar o Senhor depois dessa palavra. Se o sol se pôr